Mark Cuban, empresário norte-americano, bilionário, apresentador do Shark Tank, deu uma entrevista falando sobre inteligência artificial que foi muito interessante. Tem alguns pontos que eu quero comentar aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido um pouco, para comentar algumas coisas que ele falou. Eu fiz várias anotações, assisti a entrevista inteira e tem alguns tópicos que vale a pena a gente conversar, porque tem pouca gente falando sobre isso. Bem, vamos lá. A primeira coisa que ele fala na entrevista é sobre os dois tipos de empresa que vão surgir a partir daqui. E ele fala que vão ter as empresas que são excelentes em IA e todas as outras. E que, de fato, esse é um divisor de águas em termos de tecnologia, em termos de mundo de negócio, como a gente nunca viu antes. Muito maior do que as redes sociais, muito maior do que a internet, e a gente ainda está arranhando a superfície do que vai ser esse negócio. Ele, em algum momento da entrevista lá, ele até fala que se ele fosse orientar pessoas jovens, né, estudantes, sobre o que eles devem fazer da vida, ele iria falar IA para todos. Ele falou, estude IA, mas estude IA aplicada a negócios. Estude como que a IA deve se integrar a negócios. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque para mim esse é talvez o ponto central do que ele traz e um sinal de alerta pra gente que quer colocar IA dentro dos nossos negócios. Às vezes a gente procura onde não deveria estar procurando. Mas, legal, voltando ao ponto em que ele fala dessa divisão entre as empresas que vão ser excelentes em IA e as outras, ele realmente começa toda uma defesa falando que o uso da IA vai ser medido não por quem tem a melhor IA, mas por quem usa IA de forma efetiva dentro dos negócios, de forma a gerar valor, de forma a gerar resultado. E é aqui que entra esse conhecimento, que é fundamental na minha visão e também na visão dele, pelo jeito, de que a IA pela IA, ela não te traz resultado nenhum. Agora, quando você entende dentro de um negócio em quais processos você deve usar IA, em quais processos você pode usar IA e em quais processos você não deve usar IA, aí você começa a usar IA de uma forma estratégica. Isso vai muito na linha de um relatório que saiu, um estudo, uma pesquisa que saiu do MIT. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, que eu vou colocar aqui também, mostrando que 95% das empresas que implementaram inteligência artificial não viram resultado, não viram ROI claro dos seus investimentos. E 5% tiveram um ROI muito fora da curva, muito exponencial. Diferenças entre esses dois grupos é que os 95% eles tentaram implementar IA por conta própria, sem revisitar os processos, sem criar novos processos para implementar IA, e tentaram usar IA em atividades, talvez atividades fim do negócio, vamos falar assim, em vendas, em marketing. Enquanto os 5% eles buscaram especialistas para fazer a implementação e o mapeamento de onde eles deveriam usar IA, eles redesenharam os processos da empresa para embarcar a inteligência artificial, então entenderam quais processos que precisavam ser mudados ou reconstruídos do zero para embarcar a inteligência artificial, e eles usaram IA não só nas áreas fim, mas também no back-office, naquelas áreas que não são tão legais, tão bonitas, mas onde você tem muito trabalho manual. E o que a IA faz de uma forma brilhante não é te trazer receita, é encurtar tempo, é fazer o que antes você gastava horas, você conseguir gastar minutos, o que antes você gastava dias, você conseguir gastar horas. Isso a IA pode ajudar bastante. Se você acerta a mão ao fazer isso, você, lógico, está trazendo mais dinheiro para sua empresa, porque tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Ele comenta numa parte mais à frente da entrevista, ele começa a falar sobre a natureza da IA e ele entra nos pontos que são muito interessantes. Ele fala de algumas limitações que a IA tem e que a gente precisa entender. Ele comenta, por exemplo, que a IA ela não é inteligente de fato, ela é estatística. Ela mede as próximas palavras que ela vai falar por meio de análise estatística, vendo qual que é quais são as próximas palavras, as próximas ideias mais prováveis de serem aceitas pelos humanos, de ter uma cadência lógica ali. Então ela não é inteligente, ela não sabe o que você falou ontem, ela não sabe qual é o contexto da sua vida, o que está acontecendo, ela não sabe se aconteceu algum evento em algum outro lugar que impacta isso aqui, ela não liga esses pontos. Ela é simplesmente uma máquina que tem acesso a todo esse conhecimento e ela vai ligar os pontos se você pedir para ela ligar os pontos, né? Então ele fala que ele não acredita nessa ideia de que a IA vai tirar o emprego de todo mundo, mas que ela é uma super máquina
que vai sempre depender de supervisão humana. E que um humano utilizando inteligência artificial da forma certa, ele se torna extremamente mais produtivo, extremamente mais poderoso do ponto de vista de trabalho, tá? Entenda esse ponto aqui que eu estou falando. Ele se torna muito mais efetivo, muito mais eficiente também e consegue produzir muito mais. E aí daí que vem aquele ponto que quem me acompanha sabe, eu falo muito. Não é a IA que vai tirar o seu trabalho, mas um humano utilizando inteligência artificial, ele vai tirar o trabalho de muita gente, sim. Então, se o Mark Cuban falou que a gente vai ter empresas divididas nesses dois grupos, as que são excelentes em IA e todas as outras, eu falo a mesma coisa para os profissionais. A gente vai ter profissionais que são excelentes em IA e a gente vai ter todos os outros. Então, esse é um tipo de aprendizado que não dá para ficar sem a partir de agora. Ele comenta muito também sobre essa questão de você contratar alguém para fazer uma implementação de inteligência artificial no seu negócio, ou você treinar gente interna para fazer isso. E ele é um cara que ele é muito adepto dessa questão de você contratar especialistas de mercado para fazer isso, porque são pessoas que já viram acontecer em outras empresas e vão conseguir encurtar muito o caminho. Ele disserta um pouco sobre isso, ele fala assim, vão ter muitos jovens que vão aproveitar esse momento. Ele mesmo conta a história dele, que ele foi um dos caras que quando começou a onda da internet, ele ia nos negócios e montava os sites para os caras e ajudava empresas pequenas e empresas normais da cidade dele a entrarem nesse mundo da internet. Ele falou, isso vai acontecer também com a IA. A gente vai ver muitos jovens que vão bater na porta das empresas e vão falar, eu vou implementar IA para você, eu sei aonde que dá para colocar IA, eu sei aonde que não dá para colocar IA, e esses jovens, eles não só vão ganhar bastante dinheiro, mas também eles vão ajudar muitas empresas a entrarem nesse mundo. E eu realmente acredito nisso, porque eu acho que a gente está vivendo esse boom da inteligência artificial. Você já deve ter percebido que tem um monte de agência de inteligência artificial que surgiu por aí. Todo mundo agora é uma empresa de inteligência artificial. E a crítica que eu faço a esse mercado hoje é que tem muita gente que está surfando a hype, mas tem pouca gente que de fato entende de negócio. Não é nem entender de IA, é entender de negócio. Entender como os negócios funcionam, como as pessoas funcionam, como lideranças funcionam, como cultura empresarial e organizacional funciona. Porque a gente tem que entender tudo isso para saber aonde que vai entrar a IA dentro desse negócio aqui e como que vai funcionar esse bololô todo. E IA não é um software que você contratou, você botou ali, agora, galera, tem que usar esse negócio aí. Não é assim que funciona. A IA ela é muito mais maleável do que isso. Um agente de inteligência artificial, por exemplo, em uma empresa e numa outra empresa diferente, eles funcionam de formas diferentes. Por quê? Eles interagem com pessoas diferentes, em culturas diferentes, em processos diferentes. Não é mais um jogo em que a empresa se adapta ao software. É um jogo em que o software, a IA, se adapta à empresa em que ela faz parte agora. E muitas dessas agências e dessas empresas de implementação de inteligência artificial ainda não tem esse know-how e talvez esse track record de entender como negócios funcionam, e é por isso que a gente vai ver sim uma curva muito grande ainda, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, de contratação e cancelamento, e contratação e cancelamento de serviço de inteligência artificial. Então, se você está procurando implementar inteligência artificial, tenha certeza de buscar alguém que entenda talvez mais de negócio do que de IA. Entenda mais de processo do que de produto. Entenda mais sobre os problemas do que sobre as soluções. Porque se você só trouxer solução para o seu negócio, muitas vezes você vai acabar com uma solução que não era ideal para você, que não vai resolver um problema real para você, não vai resolver um problema que vai te trazer retorno financeiro sobre o investimento que você vai fazer. E para fechar essa análise aqui sobre o que o Mark Cuban fala, ele termina falando sobre 3 pilares de implementação de inteligência artificial. Ele fala sobre transparência, né, sobre rotular claramente qualquer recomendação que as IAs vão fazer de forma paga sobre anúncio. Então ele fala muito sobre isso, é um ponto bem legal da entrevista, quando ele fala que um dos problemas que ele vê no uso de inteligência artificial é que as IAs elas vão ser usadas
sim para fazer anúncios, para promover produtos. E aí ele fala que isso é algo que realmente o preocupa e que ele espera que tenha transparência disso das empresas de inteligência artificial, principalmente as LLMs, né? Que ele está falando de OpenAI, de Anthropic, do Google, xAI, enfim, todas essas, porque uma vez que as pessoas perguntam para, sei lá, para o ChatGPT, poxa, qual carro que eu de quatro portas, não sei o que, tal, que eu deveria comprar? E o ChatGPT responde: o melhor carro para você é esse. Se ele está ganhando uma comissão por trás disso porque ele está vendendo um anúncio, isso talvez deveria ser transparente. Então, é um ponto legal que ele traz. Ele fala que esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você trabalhar com as pessoas certas para implementar IA dentro do seu negócio, de preferência pessoas que entendam de negócio, que entendam de processos, de eficiência financeira e processual e operacional dentro do seu negócio, para entender aonde que a IA vai entrar. E por último, ele fala sobre a questão de proteção de dados, que é algo que é muito importante também. E que se você não prestar atenção, você acaba trabalhando com gente que vai criar, às vezes, um produto de IA muito legal para você, mas que não tem proteção de dados nenhuma. E de repente, agora os dados da sua empresa podem estar abertos para consulta, né? Sabe-se lá. Então é algo que é um mundo que ele traz possibilidades enormes e que são muito boas, mas também que traz algumas preocupações e que a gente tem que ficar um pouco de olho para entender com quem que a gente está lidando em cada etapa desse processo de implementação de inteligência artificial. É um processo em que todas as empresas vão ter que passar por isso. Todas as empresas. Se você trabalha nesse mercado, é uma oportunidade gigantesca, talvez como a gente nunca viu. Agora, se você está procurando um serviço de inteligência artificial, você precisa ficar esperto e trabalhar com quem tem viés de negócio, com quem tem viés de empresa, de entender como funciona o negócio, de entender como funciona a mente do empreendedor, do gestor, do líder. O que o gestor quer ver com a inteligência artificial, mas também o que quem está lá no chão de fábrica precisa fazer melhor com a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai suprir todas as áreas da empresa. Não é simplesmente um software que você instalou e você sai correndo. Isso não funciona. Mas uma inteligência que vai trabalhar junto com a empresa. Trabalhar junto com a empresa, a gente tem que pensar desde a liderança até a parte operacional. A gente tem que pensar o todo. E é assim que funciona para implementar um projeto de inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos, as próximas análises que a gente vai fazer, não só de entrevistas, de assuntos, de notícias que saírem, mas também vídeos mais opinativos aqui sobre esse mundo de inteligência artificial. E você provavelmente também vai gostar desse outro vídeo aqui, que vai te ajudar a entender um pouco mais como que tem funcionado esse mercado.